E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem foi sexta-feira, mas uma sexta-feira típica, uma sexta-feira mais calma. Porém, vocês sabem, eu gosto de falar que a sexta-feira nunca decepciona. E como quem procura acha, o vídeo de hoje tem dossiê. Gente, quero abrir o vídeo trazendo umas notícias bem rápidas sobre o consórcio. Tem uma notícia também sobre o MST. E aí essas notícias do consórcio nos ligam a um tema que saiu um pouco do debate, mas a gente precisa trazer ele de volta: fake news. Quero relembrar a vocês algumas coisas que aconteceram recentemente a nível de governo, a nível de imprensa, a nível de redes sociais, para comentarmos sobre um fato que chamou a atenção na internet. E eu fiquei matutando sobre isso e acho que tem algumas coisinhas extras, que foi o fato do garoto espertinho ganhar uma medalha pelo combate que ele vem fazendo contra a fake news, mesmo ele já tendo sido aí, né, vamos falar, né, tendo algumas derrotas no que diz respeito a esse tema. E aí eu quero mostrar para vocês algumas coisinhas. Mostrar não dá para adiantar muita coisa, que se eu falar vai perder a graça. Mas enfim, a gente vai falar do garoto espertinho e esse tema e vai envolver aqui um pouco a agenda ambiental e algumas coisinhas que o Felipe Neto anda planejando, para depois falarmos sobre o amigo ali do Lula, o Jorginho Soros. Tem algumas coisas que estão acontecendo também a nível de imprensa no Brasil, que eu acho que se fosse num passado, viraria um grande escândalo, assim, uma coisa que todo mundo vai se perguntar: onde é que está a independência do jornalismo? E aí eu comecei a pesquisar umas besteirinhas aqui, besteirinhas acolá, e sabe aquela história do petróleo na foz do Amazonas? A história é um pouco mais antiga do que parece. Quero relembrar para vocês, não relembrar não, né, que acho que ninguém acompanhou muita coisa na época. Mostrar para vocês algumas matérias do passado, tentar trazer para alguns eventos recentes. E eu garanto, a história é boa e vamos começar nem com notícia. Eu fiquei surpreso. Eu sabia que eu estava nesse de jornalista influenciador, mas depois apareceu outro, influenciador de opinião. Não sei, acabei sabendo que vocês me colocaram em não posso falar, né? Duas disputas diferentes na segunda fase. Além do influenciador de opinião, também estou como jornalista influenciador, graças ao voto de vocês. Na verdade, esse daqui foi o único que eu pedi voto. O outro vocês me colocaram sem nem eu pedir. Vocês também, viu? Nunca decepcionam. E eu só quis trazer pra vocês verem. Olha a foto da Miriam Leitão. Do meu lado. Botaram do meu lado a Miriam Leitão. Até agora tá de máscara. Continua assim que a cara é feia. Mas tá aí, ó. Se eu ganhar Miriam Leitão, da Natuza Neri, da Andréa Sadi, do Trigueiro, da turma da Globo News, eu vou ficar feliz. Se eu passar pra segunda fase, eles não. Nisso daqui, tem muito que vocês possam me ajudar, porque a votação agora, quem vai decidir é a própria turma do iBest, conforme os algoritmos de redes sociais, engajamento, papapá, é coisa deles. Aí a terceira etapa, eu acho que volta o voto público. Saberemos juntos, a partir de 27 de julho, se passamos ou não, se derrotamos ou não a turma da Globo News. Mas vamos pro que importa, né? No dia de ontem, o Hugo Marques, o melhor jornalista da Veja, e eu falo sem medo de errar, é o cara que é o único cara na Veja que vale realmente ler as coisas que ele escreve. Nunca vi ficar dando chilique sobre Bolsonaro, sobre nada. Sempre traz alguma matéria interessante. É o cara que mais vem trazendo notícias reais sobre o que o MST e invasores de terra estão fazendo ao redor do Brasil. E ontem ele escreve o seguinte, ó: sem terra, invadem fazenda no interior de São Paulo. Mais uma. Um grupo de sem terra invadiu uma fazenda em Santa Cruz do Rio Pardo, no quilômetro 306 da rodovia Castelo Branco. A invasão começou ontem com 30 pessoas, mas hoje há mais gente chegando ao local, inclusive mulheres grávidas e crianças. A ocorrência registrada na delegacia da região atribui a invasão ao movimento social de luta dos trabalhadores, segundo as informações que constam no boletim. O grupo teria chegado ao local em 9 automóveis, um caminhão e montou 15 barracas. E perdeu o Playboy, a terra é nossa. No boletim de ocorrência, conta que um representante da deputada estadual Márcia Lia, do PT, acompanhou a invasão da fazenda. Mas como assim? Gente, um representante da deputada e que teria fotocópias de documentos expedidos pelo INCRA, que o Dilma fez várias nomeações, né? O nome deste representante é José Donizete. Ele não atendeu o telefone, a deputada não foi encontrada. A fazenda tem 105 hectares
E no INCRA está registrada como média propriedade produtiva. Como é que o INCRA pode ter dado algum tipo de liberação para as pessoas invadirem uma propriedade que consta como produtiva? É algo estranho. Segundo os proprietários, as terras comportam atualmente um número de cabeças de gado acima da capacidade, mas ele não soube precisar a quantidade pois estava viajando. A família vai pedir reintegração de posse na justiça, é a segunda vez que a fazenda é invadida. Muito estranho. E a gente tem aí uma CPI do MST. Escutei algumas coisas, não parei para dar uma checada, mas acho que amanhã falaremos um pouco mais da CPI do MST e trazendo boas notícias. Que são notícias ruins, né? Para a turminha do PT e do MST. Mas vamos continuar. Falando mesmo do jornalismo, e eu quis trazer essa do MST, você vê. Não é a primeira vez, não será a última durante o governo do Lula. Tem muita coisa acontecendo no país que deveria estar sendo noticiada, mas olha o que chama a atenção da Folha de São Paulo. O comentário de um leitor. Por quê? O ódio tomou conta do coração dos crentes. Diz leitora sobre vaias a Lula. Então, assim, a Globo dá um tapa na cara, né? Um ataque gratuito contra os cristãos, porque generaliza. Tá generalizando, tá botando pra frente uma fala que generaliza, né? Tomou conta do coração dos crentes. Não falou que é de uma parcela, não falou que não. Dos crentes, como um todo, no Brasil inteiro. Por quê? Porque tem raiva do Lula? Não pode? Como assim? Como assim? Vaiaram. Isso porque vaiaram. A gente se transformou em ódio. Essa imprensa, com tanta coisa para ser noticiada, tá pensando o comentário. Não, vamos ver aqui algum comentário que a gente possa utilizar pra gente defender o Lula e, de quebra, ainda atacar os cristãos. Esse é o jornalismo brasileiro. Aí, falando dessa turma, Bolsonaro sai como presidente em rede social e incomoda o governo Lula. Pessoal, olha só, Bolsonaro tem várias redes sociais. Uma delas é o LinkedIn. Não sei se Bolsonaro fez de propósito ou não, porque ele alterou nas outras redes sociais. Mas no LinkedIn consta que ele ainda é presidente. Coisa assim, uma besteira. Convenhamos. Essa nota foi da Mônica Bergamo para falar que, olha só, o Bolsonaro ainda é presidente da República, né? Ao menos no LinkedIn. A falta de atualização já foi notada por integrantes do governo Lula que demonstraram incômodo. Isso é notícia? Isso é notícia? Será que essa é a prioridade? Essa imprensa que vai relatar para a população o que está acontecendo no governo do Dilma? Aí vem o Noblar para compartilhar uma notícia que foi criada, né? Quem divulgou, na verdade, foi o Guilherme Amado, que também é do Metrópolis. Aí o Noblar fala o seguinte, ó. Redução do ICMS por Bolsonaro tirou 20 bilhões ou 80 hospitais dos estados. Dinheiro do ICMS, tirado da arrecadação dos estados, equivale a 80 hospitais da mulher. Bolsonaro adotou a medida quando tentava a reeleição. Aqui está falando da questão da redução do ICMS para baratear os combustíveis, que beneficiou toda a população. Toda a população pagou menos, mesmo quem não tem carro, porque a gente deixou de onerar o custo do frete, o custo de logística e diversas outras coisas. Carlos Bolsonaro falou o seguinte: mesmo com a diminuição de impostos, a arrecadação aumentou e qualquer um sabe onde o miliciano digital permitido e pró-facção enfiou a notícia. Isso é um dado da realidade. A arrecadação, ela aumentou. E, sei lá, nos últimos 20 anos, quantos hospitais foram construídos por conta do ICMS? Construiu muito hospital nos últimos 20 anos? É que ele vale tudo, sabe? E assim, o que é que tem a ver? O cara fez uma matemática? Não, um hospital sai mais ou menos, o quê? 250 milhões. Então, fazendo aqui uma contrapartida, o desconto do imposto que Bolsonaro deu diretamente no bolso do povo dava para construir 80 hospitais. Será que ia construir? Vocês acham que se os 80 bilhões estivessem na conta dos estados, municípios, ia construir 80 hospitais? Óbvio que não ia. Aqui é aquele velho truque do jornalismo profissional. Quem tentou lacrar e se deu mal, que tomou uma checagem de fatos, né, uma verificadinha, foi o Eduardo Paes. Tá lá, ó.
Parabéns aos envolvidos e para o transporte público zero. E não foi só o ex-presidente, não. Esse absurdo foi animado por muito mais gente. Aí a verificada foi a seguinte, ó. Associar a redução do ICMS à criação de hospitais é enganoso. Não há evidência que comprove que esse dinheiro seria usado na criação de novos hospitais. Por outro lado, dados mostram que redução de impostos podem aumentar a demanda e consumo, aumentando a arrecadação. E o que foi que aconteceu? A arrecadação aumentou. Os estados fecharam no azul. Não tem como você criticar. Mas aí você faz algum truque de lógica, né? Uma distorção aqui, uma distorção acolá. O importante é criticar Bolsonaro. Diante de todo o caos que o país vive, um apagão na agenda do governo, não tem, sabe, nada na mesa para realmente melhorar a vida do cidadão. Não tem. O que é que tem na mesa? O que é que tem? A reforma tributária verde que está sendo discutida. Aí, aqui que as coisas começam a se conectar mais, né? Aqui a gente vai começar a falar um pouco de fake news. O Estadão, que faz parte do consórcio, que é um árduo defensor do PL 2630 e também do desgoverno, na maior parte do tempo, escreveu o seguinte editorial. Lula quer imprensa no cercadinho. Publicou ontem, circulou nas redes sociais, e o Estadão, que não é besta, para ele conseguir um pouco mais de alcance, ele critica o Lula na manchete. Porque muita gente só lê a manchete. Então vai lá, critica a manchete, dá umas porradas no Lula, etc, tudo mais. Vida que segue. E é do jogo. É do jogo. Vamos que vamos. Só que você pega o editorial para ler, e acho que só quem faz isso é a gente, os jornalistas, né, que lê essas porcaria. Acho que muita pouca gente, na verdade. Mas é bom porque você sabe como é que é. O grupo Estadão Pensa, eles já começam assim, ó. Em menos de 6 meses, Lula tem revelado a mesma hostilidade visceral ao trabalho da imprensa profissional e independente que seu antecessor no cargo, Jair Bolsonaro. Pronto. A primeira sentença já meteu o Bolsonaro no meio. Porque para poder criticar o Lula, tem que criticar Bolsonaro, né? O Estadão nunca abraçará as ideias ou um político, um candidato. Não tem espaço para o conservadorismo no Estadão. Para fugir de perguntas, após solenidades no Palácio do Planalto, mas não só lá, Lula tem mobilizado sua equipe de segurança, formada por policiais federais e agentes do GSI, para cercar jornalistas. Bolsonaro já cercou jornalista com segurança, já botou o GSI para botar para correr, etc. E tudo mais. Algum jornalista tomou murro na caixa dos peitos? Acho que não. Você vê que Bolsonaro ele tinha um ponto, principalmente com a Rede Globo, que ele só conversava se fosse ao vivo. Ao vivo ele conversava. Bom, ao vivo, tá aí, tá com o link. A gente conversa, porque é para não distorcer. Que é uma coisa que fazem com ele até hoje, né? O tempo inteiro. Mas não. Tem que equiparar. Lula e Bolsonaro são iguais, né? Diz o Estadão. Aí continua falando o seguinte. A ojeriza de Lula, liberdade de imprensa, é uma velha conhecida dos jornalistas que honram o ofício, ou seja, aqueles que não se deixam seduzir pela parolagem dos poderosos de turno e se põem diante deles com firmeza e coragem para fazer as perguntas incômodas. Eu não vi nenhum jornalista do Estadão conseguindo entrevista exclusiva com Lula, mas eu vi vários da Rede Globo e os do Brasil 247. Logo, estaria o Estadão atacando frontalmente os jornalistas da Globo? Se eu tivesse um site de notícias, eu ia botar, né? Uma coisa assim, ó. Em editorial, Estadão sugere que jornalistas da Globo não honram o ofício. Entenda. Entenda. Ainda botava a cara do Matheus Leitão. Entenda. Eu falava, o que, é que tem a ver o Matheus Leitão? Nem na Globo trabalha. A mãe dele trabalha. Mas ele é o cara do entenda. E aí, velho, a Globo que desmite, o Estadão também. Não. É porque parolagem, passar pano, ficar de farofagem, ninguém faz melhor que a Globo News. Mas havia a expectativa, alimentada pelo próprio Lula, enquanto candidato de que, superado o insalubre período do governo Bolsonaro, o presidente retomaria uma relação mais civilizada com os jornalistas. Você vê que a Jovem Pan, que tratava Bolsonaro com o mínimo de respeito, sempre foi respeitada,
Sempre teve um bate-papo, fazia as perguntas, ouvia as respostas. Não tem nenhum problema. Eu fico me perguntando, né? Qual seria essa civilidade que faltava no governo anterior? Vocês sabem muito bem a resposta, né? Mas enfim, em geral, não é o que tem sido visto. Lula se mostra disponível para responder as perguntas quando e de quem ele quer, como se não estivesse obrigado, pela Constituição, a governar com transparência quase absoluta. Nem Lula, nem qualquer presidente, antes ou depois dele, tem o direito de limitar o trabalho da imprensa, seja da forma que for. E quando eu li aqui, eu fiquei pensando, como é que o Estadão diz que nenhum presidente pode limitar o trabalho da imprensa e o Estadão está apoiando o PL 2630, que todo mundo sabe que vai limitar o trabalho da imprensa? Todo mundo sabe. Ainda que o consórcio ganhe a carta para falar qualquer absurdo e quem será mais penalizado serão os verdadeiros jornalistas independentes, ainda assim, a liberdade de imprensa está em jogo, está em xeque. Não é uma contradição? Aí eu comecei a ficar me questionando, né? Vamos ver onde é que o Estadão vai parar. Aí diz que a transparência no exercício, a obrigação, que isso, aquilo, outro, um monte de blá blá blá. Para na frente falar o seguinte, que além de se tratar de garantias asseguradas pela lei maior, transparência e liberdade de imprensa são atributos comezinhos do regime democrático. Voltar-se contra eles costuma ser bastante revelador sobre a alma liberticida que habita nos democratas de fancaria. Ou seja, o Lula, a liberdade, não tem nada. Isso é uma coisa que todo mundo sabia. Foi repetido exaustivamente durante todo o ano de 2022 e um nível ainda maior durante o período eleitoral. Mas a turma aí, né, da picanha, do faz o L, aí. Jornalistas não são gado para serem contidos por grades, sejam elas físicas ou simbólicas. O desatino desse cercadinho imposto por Lula, do qual o país parecia estar livre, passada a eleição, pode ser testemunhado após a cúpula de presidentes da América do Sul. Por quê? Porque, quando terminou a reunião, um grupo de jornalistas tentou se aproximar do ditador, o Maduro, e foi brutalmente contido por seus jagunços, especializados em repelir jornalistas que ousam questionar o caudilho e por agentes brasileiros. Na confusão, a jornalista Delis Ortiz, da TV Globo, foi agredida com um soco no peito desferido segundo era por um agente a serviço do GSI. E o Estadão fala, ó, mais que um absurdo, um crime que há de ser rigorosamente apurado. Sim. E aí? Já passou, nesse tempo todo, diz que já acharam um cara. E aí? Qual foi o resultado final? Vai ser afastado? Vai perder o cargo? Vai pra cadeia? Vai acontecer o quê? Nada, né? Já deixou, já tá desaparecendo, né? O assunto não tem mais tanta graça. Vamos fingir que não aconteceu. Vocês fingem que não aconteceu, a gente finge que tá meio, também não tá preocupado e vida que segue. A contenção é direcionada aos jornalistas. Isso fica comprovado quando se nota que o cercadinho, montado pelo GSI, a pretexto de proteger as autoridades durante as solenidades oficiais, não impede, ora vejam, que blogueiros simpáticos ao governo, militantes petistas e apoiadores do presidente se aproximem tanto dele, como da primeira-dama, como ministros, para cumprimentar, tirar foto, etc., tudo mais. E aqui façam um exercício de memória. Vocês lembram algum evento de Bolsonaro onde estavam lá os apoiadores em posição de destaque? Os blogueiros bolsonaristas? Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Eu nunca vi. O Estadão tá ali, né? Não é de agora que o PT e Lula, em particular, são obcecados pela ideia de uma imprensa encabrestada. E eles estavam tentando emplacar o PL 2630. Ainda estão. É só abrir espaço. Volta e meia, os petistas regurgitam seu plano de instituir no país o que se chama de controle social da mídia. O PL 2630, que o Estadão estava apoiando. Um eufemismo nada sutil para a censura. Quem poderia imaginar? Mas o Estadão falou que as redes sociais estavam basicamente virando, né, uma terra sem lei, um faroeste. O partido jamais lidou bem com a liberdade de imprensa. O sonho dos petistas é o jornalismo sabujo, achado no chão. Bem, no que depender deste jornal, jamais o terão. Mas esse jornal apoiou e muito. Você vê que a insatisfação do consórcio
Na verdade, não é do consórcio. A insatisfação do establishment, seja com quem for, seja com Lula, seja com Alckmin, seja com Moro, seja com Mandetta, seja com a Simone Tebet, seja com Haddad, a insatisfação acontece quando o establishment quer alguma coisa e essa coisa não é entregue. Se amanhã voltarem a falar de PL 2630 com censura, mas colocar uma gorda verba para o jornalismo profissional, é capaz esse editorial desaparecer do site do Estadão. Você vai lá procurar, você não acha mais. E eu quero relembrar para vocês algumas coisas sobre o tema fake news, que ele está aí meio que na calada da noite. Só que tem muita coisa acontecendo. Muita coisa e ampliando para outras áreas, como meio ambiente. Mas vamos lá. Trazer aqui uns fatos do final do mês de maio para cá. O assunto ali, depois teve ali, né? A urgência não foi para frente, já deixaram. Na verdade, a urgência foi para frente, mas a votação sentiram que ia perder, não, deixa para lá. Não vota isso agora, não, também é complicado, né? Vamos ver que isso tem um pouco mais de apoio. Aí nesse meio tempo, que as coisas começaram a dar uma acalmada, teve um assunto que viralizou bastante, todo mundo comentou na época, eu quero te relembrar se você não lembra dele, que foi o fato do Orlando Silva, que é o relator do projeto, ele não conseguir abrir o link. Como assim ele não conseguir abrir o link? É muito absurdo até para ser verdade, mas acredite se quiser. Vou mostrar o que foi que aconteceu. Mas o Orlando Silva, ele virou alvo de deboche e de alguma preocupação por confundir uma imagem compartilhada no Twitter com endereço para uma reportagem. Abre aspas, não consegui abrir o link anexado. Só que não tinha nenhum link anexado. Não havia link para ser acessado. O ex-deputado Márcio Labre compartilhou um print, um screenshot da tela, de um artigo que a escritora Giovanna Madaloso dizia lá absurdos, que depois ficou comprovado que era mentira. Ela escreveu na Folha de São Paulo, né, lá em Santa Catarina. Não há problema nenhum confundir um link com a imagem, desde que você não o faça aos olhos da nação, enquanto está relatando um projeto para regular a atividade nas plataformas digitais. E aqui está o episódio. O Márcio Labre postou a notícia ali, a imagem da Folha de São Paulo, ó. Giovanna Madaloso, fui surpreendida por um absurdo lá em Santa Catarina. Aí o Márcio Labre fala, ó, excelente caso para debate sobre o PL 2630, Orlando Silva. Temos aqui um caso concreto para análise. Caso esta lei estivesse em vigor, uma jornalista da Folha publicou uma notícia falsa. Orlando Silva ali, ó, não consegui abrir o link anexado. Esse fato aqui, ele não foi comentado pela Folha de São Paulo, que o Orlando Silva não conseguiu acessar o link. Não foi comentado pelo Estadão, não foi comentado pela Globo, não foi comentado pela Veja. Perceba que a imprensa ainda gira em torno de tentar passar pano para o Lula, comentar o que é está acontecendo no Legislativo. A imprensa brasileira está cada vez mais tornando uma espécie de fofoquinha, seja para agradar o Legislativo, seja para atacar, para bater no Lula, quando é para agradar, né, para tentar estar próximo do centro de poder. Mas está aí. É o que vem se tornando o jornalismo brasileiro. Mais notícias sobre os problemas que o país está passando. Um específico, segurança pública. Faça um exercício. Procurem quando foi a última vez que os principais colunistas destes jornais comentaram sobre segurança pública sob o ponto de vista do cidadão. Porque nas últimas 24 horas vocês vão achar. Mas sabe qual é a notícia? Que a ONU está preocupada com a violência policial no Brasil. Essa é a notícia sobre segurança pública. Essa é a notícia. É claro também que envolve um crime, né? Que pegaram lá um cara com 700 quilos e esteja solto. É o Brasil. Não se fala em segurança pública. Não se fala em aumentar o poder de compra. O que se fala é assim, ó. O CNI está bem satisfeito com a reforma tributária? O CNI está satisfeito? Ou então fala assim, não, tem agora o Conselhão B. O Conselhão B vai discutir sobre a reforma tributária. O Conselhão B é formado pelo Lira, é formado pelo Pacheco, é formado por pessoas do PP junto com o Haddad e grandes empresários como a turma do Esfera Brasil, João Camargo, né? O cara lá, o Rubens Ometo, o Steinbrück da CSN, é isso aí. Não, CNN não. CNN é o Rubens Menin, é CSN. Então, é por aí que vai. É o que está se tornando na imprensa brasileira. Problema não existe. É só isso daí e alarmismo. Preste atenção. Preste atenção. O jornalismo está mudando demais. Aí você vê.
A notícia da Folha de São Paulo, era realmente fake news. Tomou aqui uma primeira verificada, ó. O sobrenome do proprietário das casas é Eio. Você nem como é que você pronuncia, mas era o sobrenome dele. Tinha um nome em cima, a mulher achou que era uma saudação, que isso, que aquilo outro. Ficou escandalizada. Fake news pura. Movido por ódio. Para tentar alavancar uma narrativa dentro do Brasil. É o que vem se tornando o nosso jornalismo. Cada vez mais se afastando da realidade do cidadão comum. Aí depois a própria Folha de São Paulo, após tomar uma verificada nos fatos, Folha errou ao associar propriedade, né, à ideologia nefasta. Diferentemente do que escreveu o colunista do jornal, inscrição Rio em telhados de casas catarinenses não é apologia do movimento lá do cara, do bigode. A Folha não errou. A Folha publicou uma fake news. Mas eles não falam isso deles mesmos. Aí vamos continuar. Quando esse episódio aconteceu, aqui é só um adendo, né? Um extra. O Henrique Soldani, ele acessou a nota lá, né? Pra ver que a Folha errou. Pediu desculpa não. Erramos. Ele fala assim, ó, rapaz, pra mim, a propaganda que entrou na reportagem foi a do Mais Médicos. De vocês também. É por isso que a imprensa é tão bondosa com Lula. Vocês já estão vendo esse tipo de propaganda? Presta atenção, gente. Quando isso acontecer, bate um print e joga na rede social. Tava ali, ó. Mais Médicos para o Brasil. Publicidade. É isso que o jornalismo profissional gosta. Aí voltando. No mês passado, essa turma aí que quer e perde por respeito, né? Bate no peito para falar que é profissional. A Folha de São Paulo lançou um projeto que eu acho que não vai para frente. Fala assim, ó, Folha lança campanha para incentivar furo de bolhas e diversidade de ideias. Furo de bolhas é um tema que muita gente está se questionando nesse momento. Como fazer para furar bolhas? Bom, a turma do consórcio não adianta, porque enquanto eles continuarem mentindo, isso vai pegar o desavisado. Agora, furar bolha, muitas vezes, para nós, direita, conservadores, soberanistas, patriotas, bolsomínios, sei lá, pensa o nome que quiser. Você sabe o que eu tô falando, né? Cristãos. A turma que olha o Brasil, preocupado com o brasileiro, preocupado com a nossa soberania, preocupado com o nosso povo, preocupado das coisas realmente avançarem para algum lugar, sem querer ser mais um capacho aí das decisões, seja do globalismo, seja do comunismo, seja do BRICS. Não, a gente quer que a nossa independência, queremos pensar e ter o nosso próprio país nosso. Não precisa ser, sabe, subalterno a ninguém. Mas enfim, isso é importante. Furar a bolha é importante. Falei ontem. Falei até no vídeo lá no Talking Show. Essa semana terei uma oportunidade de falar para fora da bolha. Espero que eu possa ajudar o nosso lado. Não é me ajudar não, quero ajudar o nosso lado. Quero falar coisas que podem gerar no mínimo alguns questionamentos em outras bolhas. Mas vocês vão saber ao longo da semana. Mas tá lá ali, ó. A eleição de 2022 nos ofertou fartura de exemplos nesse sentido. Muitos eleitores de Bolsonaro se fecharam num círculo que enaltecia seu candidato. Faz um teste. Eu desafio a Folha de São Paulo a fazer um teste e olhar quem compartilha mais notícias da grande imprensa. Se são os bolsonaristas ou se são os lulistas. Que na maior parte do tempo, os petistas só compartilham Fórum, Brasil 247, umas matérias malucas, e a Globo News, né? Que é puxadinho. Agora você pega a turma da direita, tá o tempo todo mostrando notícias, trazendo notícias da grande imprensa. Pessoal, eu tento fazer isso, que é para dificultar que essa turma, quando ele fala, é fake news, é desinformação, fala, oi, mas eu tô trazendo a tua notícia. Eu tô te ajudando, Folha de São Paulo. Eu acho que a direita, no que dependeu de mim, nunca leu tanta Folha de São Paulo, Estadão, Veja, Globo. Eu tô ajudando vocês a furar a bolha. Vocês deviam me agradecer e me patrocinar. Mas tá ali, né? E pintava o principal adversário com tintas negativas. Não, só falava a verdade, o que vocês escondem. Em tempos de polarização é cada vez mais difícil não limitar sua visão de mundo pelo tamanho de sua bolha. Para conseguir isso, você precisa buscar opiniões tão diversas quanto confiáveis. Bom,
Eu vou na Folha de São Paulo para obter opiniões diversas, que confiável eu sei que não é. Não tem, né? Pelo amor de Deus. É opinião diversa. Quando assina a Folha, você fura todas as bolhas com o melhor conteúdo e os melhores colunistas para entender o Brasil e o mundo com um único filtro: o jornalismo profissional. Você fura todas as bolhas da esquerda até a extrema esquerda. Aí, voltando aqui pro nosso relator do PL 2630, ele aqui aparece em outro episódio. Em 24 de maio, o Orlando Silva, ele compartilhou uma história que tinha um jogo aí que tava na Play Store, que isso e aquilo outro era um absurdo, e que por isso que tínhamos que ter o PL 2630 para esse tipo de coisa não acontecer. Aí ele tomou uma verificada nos fatos. É falso que o PL 2630 possa ser aplicado a lojas de aplicativo. Se aprovada, será aplicada em redes sociais, ferramentas de busca, serviço de mensageria instantânea e provedores de streaming. O jogo foi retirado da loja de aplicativos por descumprir as normas do Google. E são essas pessoas que querem dizer o que é certo, o que é errado. São essas pessoas que querem falar que vocês se fecham numa bolha de desinformação. Aí não faltaram exemplos ao longo dos últimos dias. Outro que tomou um fact-checking, Renan Filho do Renan Calheiros. Esta semana representa o Brasil na cúpula anual do Fórum Internacional de Transporte, o ITF, em Leipzig, na Alemanha. Após 4 anos de isolamento, o Brasil retoma as relações internacionais e seu protagonismo, como bem definido pelo presidente Lula. Tá ali, a afirmação é falsa. O Brasil passou a participar como observador do ITF em 2020. Em 2021, foi representado pelo então ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Já em 2022, o Brasil foi representado por Larissa Amorim, Bruno Martins e Clarice Link. E tá ali os 3 links, sendo que os 3 é do próprio ITF. Então, como é que a imprensa fica passando pano? Porque eles têm esperança de calar a oposição. Você vê o que a Folha de São Paulo está fazendo, ela quer furar bolhas. E as pessoas, elas querem informação. Se não tiver ninguém da direita para informar, eles vão ter que começar a voltar a ler a Folha de São Paulo. Outra. Essa aqui é picanha demais, hein? Nunca decepciona. Exclusivo. O fundador do Telegram determinou pessoalmente que a mensagem com desinformação fosse disparada e papapá, e que ele violou os próprios termos de uso. Fact-checking. Termos de uso têm por objetivo definir regras para o uso da plataforma por parte do usuário e não por parte da empresa, que inclusive nela se reserva ao direito de poder atualizar ou alterar a qualquer momento. Não sendo assim, possível dizer que houve descumprimento. E temos ali 2 links da política de privacidade do Telegram, né? E mais o termo de uso lá dos advogados. A imprensa internacional. Aí veja. O leitor da Folha de São Paulo não comenta sobre isso. Olha que caso engraçado. Conar adverte influenciador e também o Choquei, perfil que vocês devem conhecer bastante, por promessa de transformar R$100 em 40 mil em um mês. Pronto. Tá competindo com a Blaze. Felipe Neto vai perguntar logo como é que faz, né? Felipe Neto vai se interessar. Tu já imaginou se esse caso? Tu já imaginou se o caso da Blaze, que está acontecendo nesse momento, envolvesse alguém da direita? Acho que a Blaze foi esperta. A Blaze só contratou pessoas de esquerda porque sabia que ia ter blindagem. Se a Blaze tivesse chamado uma pessoa à direita, acabou. Acabou a graça. Se bem que essa pessoa você pega pra Cristo e fala, vamos punir esse cara e liberar todo mundo, que os outros são coitadinhos. Os outros foram vítimas. O da direita não. Ele é o culpado. Esse tópico aqui eu só trouxe por uma razão. Para mostrar uma que envolve a imprensa brasileira. Aí você vai falar, o que tem a ver a Target? É uma loja de departamentos lá nos Estados Unidos. Olha só. A Target ela resolveu fazer uma campanha abraçando aí a agenda woke. Principalmente coisa para criança. Vocês devem imaginar o que? Bem colorida. E essa foi a reação da população. Boicote à marca. Boicote aos produtos. Logo, as ações caíram 12% ali no intervalo, como o Jordan Peterson está mostrando. E aqui é um ponto que eu não tenho resposta. Não tenho mesmo. Se vocês tiverem, vocês podem até deixar aqui nos comentários. Às vezes eu estou sempre tentando dar uma lida. Você vê como são as coisas no Brasil. A Globo
que é muito pior, que faz campanha aberta para o que existe de mais absurdo nesse planeta, colhe resultados com sucesso de audiência de suas novelas. A Globo registrou em abril um crescimento de 24%. Só a novela ali, ó, com 4 meses no ar, Vai na Fé, registra um recorde de acordos fechados, 12 marcas diferentes. Por que no Brasil ainda existem tantas pessoas que estão dormindo para tudo que está acontecendo, não só no nosso país como no mundo? Esse é um desafio que a gente precisa vencer. Precisamos vencer esse desafio. Não dá para a gente descansar enquanto as pessoas estiverem alheias a todo esse processo. Ainda que ela não vire, sabe, uma apoiadora de Bolsonaro em primeira hora, sabe, direita, conservadora. Não, mas pelo menos que ela comece a se interessar, comece a consumir algum tipo de conteúdo para entender, cara, olha o que está acontecendo. Olha esse tipo aqui de agenda, ó. Isso aqui pode causar algum tipo de problema na vida de seu filho, na vida de sua família. Presta atenção nisso daqui. Aí o governo, nesse meio tempo, a gente comentou ontem sobre a SECOM, que vem tentando estreitar laços com deputados federais, deputados estaduais, né? Narrativa única. A SECOM também está ali próximo à CPMI do dia 8, né? Então, entrando em campo. A SECOM, né? Na verdade, que o governo, mas deve ser via SECOM também, prevê parceria com influenciadores contra fake news. Nada disso é aleatório. Nada disso é aleatório. Ações que promovam a educação para os de mídias sociais e o combate às fake news. Além de colaboração para a difusão de conteúdos com essa temática, o projeto prevê a nomeação de influencers como embaixadores da educação midiática. E aqui que estão um dos principais pontos que conectam com o que a gente vai falar a seguir: embaixadores da educação midiática. Gente, quando o cara participa de um programa desse, pode passar 20 anos, ele vai colocar no currículo: sou embaixador da educação midiática. Ele ganhou, sabe, o verificado. Né? O PT era ali o gatekeeper que falou: não, você pode entrar, você é o porto, você pode entrar. A partir de agora eu te validei. Você se tornou uma espécie de especialista no tema desinformação. Eu te transformei nisso. Então, um programa como esse, para além de qualquer medida, sabe, de emplacar suas narrativas, a turma do PT, ela não é besta, ela não é boba. Esse final, vocês vão ver. Quando isso aqui andar pra frente, que vai andar, vocês vão ver que essas pessoas vão ser tipo Felipe Neto. Só falar de besteira. Teve aquela virada em maio de 2020, levaram no Roda Viva, deram uma validada, né? Fala aqui, ó, trouxe no Roda Viva, tá validado. Você agora faz parte do consórcio, pode falar os absurdos que você quiser que a gente vai te blindar. E pronto. É isso daí, ó. Embaixadores da educação midiática. E aí, só pra falar nele. Descobri que o perfil oficial do YouTube deu unfollow em mim e no Cossielo, graças a Deus. Acho que é porque ele criticou muito o YouTube, né, de forma baixa, o Google, na verdade, sobre a PL 2630, fazendo várias acusações sem pé nem cabeça. Mas vamos lá. Falei pra vocês que um assunto que circulou bastante nas redes sociais foi o fato dele ter ganhado a medalha. O Foca. O Foca ganhou uma medalha. Eu gostei muito dessa manchete do Boletim da Liberdade, que fala assim, ó: condenado por notícia falsa, Felipe Neto recebe medalha por combate a fake news. Faz sentido? Não. A imprensa mainstream vai noticiar que Felipe Neto foi condenado? Não. Não vai. Pra quê? Pra quê? Ele é do time. Ele é amigo. E além de não noticiar, dele ter essa validação, ganha uma medalha pelo combate. Olha só, exatamente o oposto. É uma hipocrisia sem pé nem cabeça. E quem foi que teve essa grande ideia? A medalha Pedro Ernesto foi encomendada pela vereadora Luciana Novaes, do PT. Do PT. Pra estar com o Felipe. E você vê que ele já entrou no debate do WhatsApp. Ele começa no debate do WhatsApp em maio de 2020. Depois ele vai pro tema Telegram. Depois ele entra no tema Sleep. Na verdade, ele entra com WhatsApp e Sleep Giants. Ali, ambos em maio de 2020. Depois ele vai pro tema. Ele começa a falar de PL 2630, fake news em geral. Aí entra no Telegram. Volta pro PL 2630 agora no início desse ano.
Ele montou nesse meio tempo um instituto. Ele montou um instituto. E você vê, ele vai na ONU para falar lá sobre algumas coisas que está acontecendo, né? Ele vem o tempo todo ganhando validações e tendo medidas para reforçar o posicionamento dele enquanto um dos porta-vozes, né, da verdade, vamos falar assim. E aí eu quero lembrar para vocês uma notícia que conecta ele com aquela história dos embaixadores. Impacto das fake news sobre o desmatamento na Amazônia chega à Câmara. Hoje eu comecei o meu processo, né? Meu primeiro processo é agrupar sem muito nexo, só os temas similares, né? Quando eu vou montar o Atlas. Depois, os temas lá, quando é assim, economia. Aí eu olho, aí vou separando, pô, isso aqui eu vou botar nesse assunto, né? Subtema, eu vou montando subtemas e roteirizo. E aí já, montando aqui essa primeira parte do Atlas, eu lembrei disso daqui, ó. O risco de desinformação contribuir para o agravamento do desmatamento na Amazônia vai estar em pauta na Câmara. Dados inéditos do coletivo Intervozes que serão apresentados na Casa em parceria com o Instituto Vero. Vocês sabem de que é o Instituto Vero? É do Felipe Neto. Felipe Neto, gente, ele não surgiu ontem e hoje ele já tem um instituto que está na Câmara junto com Intervozes lutando contra a desinformação sobre a Amazônia. Não, é um processo. Existem essas validações ao longo do tempo. Não é assim do dia para a noite. E esse é um ponto que eu acho que a direita ela precisa refletir sobre tudo. Muitas vezes a turma vai com o pé na porta em alguns pontos. E aí, vamos pegar um exemplo clássico. Ano passado, eu tinha uma visão sobre algumas coisas no final do ano. Principalmente no final do ano. E ao longo do ano também, né? Sempre me posicionei para você falar assim, ó, gente, esse caminho aqui eu acho que vai dar meio errado. Mas enfim, somente lendo aquele final de 2022, vocês devem lembrar, tinha um assunto que era o assunto do momento. Eu vi alguns canais, assim, não era das pessoas conhecidas que vocês conhecem. Tinha um canal que só tinha a voz, só voz. Canal desconhecido, só tinha a voz. Botava um monte de foto maluca na capa. 3 urgente, 4 sirene, tudo letra maiúscula. Não falava nada com nada. 1 milhão de views. Eu falava, rapaz, 1 milhão de views, meu Deus, o que é que está acontecendo? E mentia, deixava as pessoas naquele estado assim de nervosismo, etc, tudo mais. Mas voltando para tom que vocês conhecem, o pessoal que tem responsabilidade, entrou algumas conversas, alguns embates, que a meu ver, eu acho que não eram da forma como estava sendo feito, eu não tava conseguindo vislumbrar uma vitória por toda a injustiça. Vocês sabem muito bem o que acontece no Brasil. E aí o tempo foi passando, se a gente parar para olhar, em 2022, a direita ela continuava em franca expansão. Não que a direita ela parou de se expandir, mas se vocês pararem para olhar, vamos pegar a Jovem Pan, que é o exemplo, esse que é o exemplo que eu quero falar. O Pânico tá alinhado assim 100% à direita. O Pânico tá demais. Eu não consigo nem ver mais o contraponto hoje. Porque como tá o governo Lula, né? Então basicamente não tem mais contraponto. Todo mundo bate no Dilma. Nos outros veículos, a turma que tava lá, quase a maior, só uma grande parte, também alinhada à direita. E lá o carro-chefe, que era o Pingo nos Is, também a turma alinhada. Ainda no período eleitoral, não teve aquela determinação? Não pode falar isso, não pode falar aquilo outro. Aí, aquele momento, né, você fica indignado, te chamam de mentiroso. Não tem nenhum tipo de censura, não tem não. Então eu vou falar, papai falou, pronto. Aí começou a confusão. Aí pega um todo, papapá. Aí foi mudando o quadro. A gente sabe umas coisas. A vida é dura, a vida é muito injusta. Beleza. O Turma continuou, foi por outros caminhos. Chega no final do ano, a mesma coisa. Fala de alguns temas e foi perdendo algum tipo de espaço. Se a gente olha hoje pra... Gente, olha só. Pingo nos Is. Você pode gostar, etc, tudo mais, mas Cláudio Dantas, Thiago Pavinato e o Beraldo. Pavinato e Beraldo são do MBL. Você tem 2 membros do MBL na bancada do Pingo nos Is. Que era um programa que era tido como o programa bolsonarista. Então, tem essa escalinha, tem esse percurso. Aí você anda. E querendo ou não, a Jovem Pan, além de ter a repercussão, ela também tem as rádios.
E ela, sei lá, ela atinge aí 90% da população, não das localidades, né? Porque a população mora também nas grandes capitais, no litoral, é o Brasil. Então é necessário a gente passar por esse processo, tentar ir validando, que dá um passo pequeno, dá mais um pezinho, etc, tudo mais. É ver a esquerda. Quantos e quantos anos o Felipe Neto não tá aí? Primeiro, ele faz um trabalho bem feito no que ele faz, na parte de YouTube. Não tinha 40 milhões de seguidores, investiu, foram anos e anos e anos e anos. Agora escolheu um caminho que eu acho que não é o caminho do bem. Eu acho, aos meus olhos, pelo menos. Então, eu acho que tem que se pensar nisso daí. Qual caminho a galera vai querer trilhar? E pensar nessas validações. Quando a empresa fala, não sei o que é um blogueiro, não é pro cara se preocupar. Aí eu mesmo fico me perguntando, cara, fica me tratando como blogueiro, até quando eles vão ficar fazendo isso daí? Quando é que eles vão falar, não, é jornalista? Vez ou outra isso acontece, aconteceram algumas vezes. Eu falei, pô, isso aqui é uma pequena vitória. Porque o simples fato de ter algumas notas falando que é jornalista, no dia que tiver um problema, eu pego essas notas e coloco, ó, essas notas. E isso, quando você vai, por exemplo, na justiça, isso conta um pouquinho. Pode não ser a salvação. Então, acho que às vezes falta esse olhar um pouquinho de mais de curto, médio, longo prazo, um passo atrás do outro, um passo atrás do outro, um passo atrás do outro. Que não é o que esse cara está fazendo. É o que o Lula quer com seus embaixadores, né, da verdade. Mas vamos continuar aqui. Aquela notícia que não tem culpado, porque os culpados são de esquerda. Fumaça de incêndios florestais do Canadá cruza o oceano e é detectada na Noruega. E quem é o culpado? É o Trudeau? Não, não, né? Não pode culpar o ditadorzinho de esquerda. O Brasinha fala, ó, e a culpa não é de ninguém, já que não tem Trump e Bolsonaro pra colocar a culpa. Aí eu tava passando aqui no Twitter e vi essa notícia. Aqui vai nos conectar com o próximo tema. O Aldo Rebelo compartilhou uma nota da Folha de Boa Vista, né? Folha BV, lá de um bloqueio. Olha, rapaz, lá tá o povo parando o movimento, velho. O que foi que aconteceu? É do MST? Eu vi um cara ali com a bandeira do caminho do bandeira do Brasil. Eu falei, não tá parecendo o MST não, né? Vamos ver que história é essa. A Aldo Rebelo escreve assim, ó. Inaceitável a delimitação de um estado no qual restam 6%. Não, peraí. Resta 6% do estado. Isto mesmo, 6% para atividade econômica e sobrevivência da população, já que os outros 94% do território estão bloqueados por terra indígena, unidade de conservação, APPs e reserva legal. Eu falei, não, me recuso a acreditar numa coisa dessa. Fui lá ler a notícia. Ele disse que agricultores bloquearam desde manhã da sexta-feira, né, quilômetro 328 da BR Federal a BR-174, Vila Petrolina em Cacaraí. O protesto tem como alvo as minutas de decreto do governo Lula para delimitar mais 269 mil hectares do território de Roraima para ampliação à preservação ambiental. As novas áreas protegidas equivalem a aproximadamente 269 mil campos de futebol. Rapaz. No local, os agricultores exibem as faixas "Salve o futuro de Roraima, não mais criação e ampliação" e "Ajude a salvar Roraima, não mais criação e ampliação". Na semana passada, a Folha revelou que a ministra do Meio Ambiente, né, e do Clima, Marina Silva, pediu ao governo estadual para criar a Floresta Nacional do Parima, de 109 mil hectares, ampliar a área da Estação Ecológica de Maracá em mais 50 mil hectares e o Parque Nacional do Viruá em 109 mil hectares. No dia seguinte, aí fala assim, em Roraima, tinha expectativa, né, que isso ia acontecer no dia 5, no negócio do meio ambiente, na festa do Lula. E no dia seguinte, os deputados estaduais aprovaram a moção de repúdio contra as propostas da ministra. Se precisar, nós, deputados, vamos liderar esse movimento popular no estado de Roraima, seja qual for a forma, para não aceitar essa política presidida pela deputada e hoje ministro do Meio Ambiente, persona não grata no estado de Roraima. Não é bem-vinda aqui. O governador Antônio Denário, do Progressistas, do PP, já declarou por comunicado ser contra a ideia. A FEMAR reforçou que Roraima já possui 67,4% de áreas destinadas para conservação, e olha agora,
e apenas 32,5% para uso produtivo. Aí você fala, pô, mas o Aldo Rebelo falou que era 6%, dos quais apenas 24,91% são da alçada da gestão estadual. Pega 32, subtrai ali 24, coisa, na verdade dá um 7,5%. O resto do estado todo não pode tocar. O povão, iniciativa privada, não. Daqui a pouco vão ser expulsos. Daqui a pouco Roraima vai se tornar, não sei, um novo país, um país independente, país dos índios. Só no Brasil. Porque quando chega ali na fronteira da Guiana Francesa, aí, irmão, aí são os 500. Se bem que não é a fronteira com a Guiana Francesa, é a Amapá que faz a fronteira com a Guiana Francesa. Foi mal. Mas aí vamos voltar aqui. Ontem, eu me deparei com essa postagem do senhor Leonardo DiCaprio, que ele posta ela em inglês, depois ele bota mais 3 tweets de sequência, escrito em português, um português perfeito, falando que se o Senado aprovar o PL 2903, que é o marco temporal, será catastrófico para a Amazônia? Os povos indígenas que vivem lá em nosso planeta? Apoia os povos indígenas e assine esta petição pedindo para o Pacheco que ele rejeite? Pacheco, não faça isso. Interferência internacional nas leis internas do nosso país. Isso está cada vez mais estranho. Cada vez mais estranho. E ontem, além disso, eu também me deparei com essa notícia. Eu fiquei matutando uma coisa que é o que eu sempre venho fazendo questão de mostrar. A Folha de São Paulo, não é que ela está recebendo uma ajuda, né? Não é que ela tem uma parceria na hora de publicar um artigo. Não. Basicamente, a coluna do meio ambiente da Folha de São Paulo, a maior parte das notícias agora, é em parceria com a Open Society Foundation. Como um jornal nacional, né, brasileiro, conversando sobre um tema que envolve a soberania da nossa nação, pode estar, né, assim, com apoio da Open Society e colocar isso no finzinho da nota, ao invés do topo, né? Porque aqui na estante da Folha de São Paulo não sabe disso. Tá ali, né? Entenda o que são os corais amazônicos sob risco com exploração de petróleo na foz do Amazonas. E sobre esse tema, eu falei, vou dar uma pesquisadinha a mais para saber o que está acontecendo. E ali não botei a foto do Soros à toa, né? Mas vamos voltar. Uma coisa que me veio na cabeça veio me questionar o seguinte: que história é essa desse projeto, né? Planeta em Transe. O que foi que tiraram isso? Como isso surgiu? E aí, esse projeto, ele começou em 29 de maio de 2022, ano passado. Foi lá que essa parceria fantástica foi formada entre Globo e a turma do Folha e a turma do Soros, né? A iniciativa tem apoio da Open Society. O primeiro conteúdo da série, que não se tornou a série, né? Virou uma parceria quase que sempre, né? Já passou de um ano. Já temos mais de um ano de parceria. Pelo menos desde quando foi anunciado aqui, né? E a primeiríssima conteúdo, né? Que era entrevista, era com a Vanessa Nakati, uma líder, né? Que liderou o movimento do Fridays for Future. Na hora que eu vi esse nome, eu falei, bicho, eu acabei de montar o Atlas de Maio. Não faz isso comigo, não. Que a conspiração começa, né? Eu começo a me tremer. Atualmente não podemos falar de direitos humanos sem falar da crise climática. Ó a maldade. Quem diz é o Iago Ayron, coordenador de Justiça Climática para a América Latina no Open Society Foundation. Só que eu foquei ele naquele Fridays for Future. Olha como são as coisas. Será que isso daqui... Ana Carolina Amaral... Deixa eu ver esse aqui... Peraí. Não, Ana Botalho. Queria ver se era a mesma. Olha essa notícia. Do final do mês de maio. Boiada está passando de novo. Dizem ONGs sobre esvaziamento do meio ambiente. A mesma coisa do Mark Ruffalo. A mesma coisa do Leonardo DiCaprio. Gente, como as pessoas estão sendo avisadas pela Folha de São Paulo que isso daqui pode ser uma propaganda política. Isso aqui não está em destaque. Só está no final da matéria. Planeta em Transe. O Open Society não está ali.
Aí você vê, ó, o Congresso está passando uma boiada na proposta de reestruturação administrativa do governo Lula. Quem diz é o Observatório do Clima, etc. Tudo mais. Por que eu quis trazer fiz questão de trazer isso daqui? Porque essa nota falava que tinha uma carta, tipo que o Leonardo DiCaprio está pedindo, que foi assinada por 30 organizações da sociedade civil, encabeçada pelo movimento da juventude Fridays for Future Brasil, o mesmo movimento cuja Vanessa Nakati foi a primeira entrevistada dessa coluna, O Planeta em Transe. Então, assim, o que está acontecendo com a imprensa brasileira hoje? Ainda existe algum tipo de informação? Tem como acreditar na Folha de São Paulo? A informação que está lá é o jornalismo profissional de fontes confiáveis ou é propaganda a favor de interesses internacionais? Esse é um ponto que tem que entrar na discussão. Mas vamos voltar, né? Entenda o que são os corais amazônicos. Você confia na Folha de São Paulo? Apoiada pelos Soros? Grava isso. Grava isso. Que eu vou mostrar a notícia da Globo. Pra você escolher. Você tem a Globo contra a Folha de São Paulo e os Soros. Vamos relembrar algumas coisas. Olha essa nota. 6 de junho de 2017. 6 anos atrás. Exploração de petróleo ameaça corais da Amazônia. Olha há quanto tempo estão tentando explorar e não sai do lugar. Pessoal, os lotes foram leiloados em 2013. 10 anos atrás. E o negócio não consegue sair do papel. Em audiência pública no Senado, especialistas destacam riscos que a atividade petrolífera pode trazer para o ecossistema marinho e comunidades locais. Aí, em 2017, o IBAMA rejeitou o estudo para exploração. Não vai. É limpeza total. A modelagem de dispersão do óleo, por exemplo, não pode deixar qualquer dúvida sobre os possíveis impactos do banco de corais na biodiversidade marinha de forma mais ampla. Basicamente, uma justificativa muito similar que foi apresentada agora. E olha o que a Sueli fala, que hoje está lá no Observatório do Clima, né? Ela também destaca a necessidade de tratativas internacionais relacionadas aos potenciais riscos transfronteiriços no licenciamento da perfuração marítima e a interlocução com a Guiana Francesa. A Guiana Francesa está explorando o petróleo, mas o Brasil não pode, e se puder, tem que falar com a Guiana Francesa. Eles já estão, viu? Olha, tu já imaginou, pessoal, o que ia acontecer se amanhã, ninguém torce pra uma tragédia, mas já pensou se uma tragédia ocorre e vaza petróleo na Guiana e entra no Brasil? Como é que vai ser justificativo? Exatamente que vazou. Aí o tempo foi passando. Encontrei essa matéria de 2018, que ela se conecta com uma coisa bem recente, muito recente. Ministério Público Federal pede que IBAMA indefira a exploração de petróleo na foz do Amazonas. É o que eu falo, né? Poder Judiciário, a gente tem que discutir uma reforma mais profunda. Não acho que é um dos nomes que são um grande problema. O Ministério Público está contra a perfuração, a exploração do petróleo. De acordo com a nota divulgada pelo MPF, a liberação de atividades petrolíferas sem estudo adequado viola compromissos internacionais firmados pelo Brasil, a exemplo da Agenda 21, na época quando estava na moda da Agenda 2030, né? A Agenda 21, Programa de Ações para o Desenvolvimento Sustentável, resultante da ECO 92. As maldades da turminha de sempre. Foi de lá que saiu o Gorbachev até. E a Green Cross, né? É a cruz vermelha ao contrário, né? A cruz verde, que é do meio ambiente. Na recomendação, o MPF alerta ainda que liberar o empreendimento pode resultar na destruição em larga escala do meio ambiente, configurando ecocídio. Vocês já viram essa palavra recentemente aqui nos vídeos? Vocês já viram essa palavra recentemente naquele projeto de lei proposto pelo pessoal com zongueiros, que a gente comentou esta semana? Olha que coincidência. Palavras que estão entrando no noticiário toda vez que tratam desses temas. Crime contra a humanidade sujeito à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Fiquei muito surpreso, hein? O Ministério Público Federal, ao invés de apontar no Código Penal brasileiro, né, um problema, não. Jogou lá pra cima, não. Deixa que o Tribunal Internacional julga.
Não, a gente aqui não tem capacidade não, né? Só faltou falar isso. Aí ontem eu tava passando no Twitter, olha o que eu encontro. Ivan Kleber. A Greta exige que Putin seja punido por ecocídio. Palavrinha, hein? Na moda. Ela também declarou que nossos olhos estão mais uma vez na Rússia, que deve ser responsabilizada por seus crimes. A Anitta comenta, ó, esse termo, gênero do clima, está se expandindo de forma bem rápida. Mais uns meses e um esforcinho dos jornais e já vai para a boca do povo. Tu já imaginou daqui a pouco? Como o Brasil vai ganhar algumas correntes, alguns grilhões, umas bolas de ferro assim para não poder andar, porque qualquer coisinha vão acusar o produtor rural brasileiro de estar... Vixe Maria. Eita, atacou Charles, que tava passeando nas ruas de Marseille, na França. E aí, Charles, chega, teve um revertério, caiu no chão, assim, ó, estatelado, duro assim, ó. Por quê? Porque o peido da vaca do seu Zé, né, atingiu ele. É ecocídio. Isso não é aleatório. Não é aleatório. E esse esforço aí que a Anitta tá falando, mas já a imprensa coloca pra frente. Eu achei essa notícia aqui também, ó. Veja como são os nossos representantes. Projetar os recifes de coral da Amazônia status de área de preservação permanente. Quem propôs? Veneziano Vital do Rego. Vê a proximidade dele com o Pacheco. Vê se esse cara já ocupou ou ocupa algum cargo de destaque na mesa diretora do Senado, atualmente, né? No último mandato. Um projeto de lei que atribui aos corais da Amazônia a condição de área de preservação permanente. Aí veja agora. Depois tudo a gente falou, né? Tava todo mundo muito preocupado, Ministério Público, eu não sei se é a Folha de São Paulo tá falando por ele, né? Ou é tipo o fantoche que tu bota assim a mão por dentro, ó, mexe na boca, mas na verdade é o Soros falando. G1, Globo. Isso não existe. Contesta pesquisador sobre a existência de corais na foz do Rio Amazonas. Essa notícia, ela é de 17 de janeiro de 2019. 4 anos atrás. Mais de 4 anos, né? Quase 4 anos e meio. Estudos feitos por pesquisadores da Universidade Federal do Pará contestam a existência de corais na foz do Rio Amazonas, que, visitados e divulgados pelo Greenpeace em 2016, de acordo com os cientistas, as teses são inconclusivas e rasas e as fotos e vídeos divulgados pela ONG em todo o mundo não são da região amazônica. Para o pesquisador PhD em Geologia pela UFPA, Luiz Ercídio, as pesquisas sobre a foz do Amazonas, na costa do Amapá e Pará, são feitas há mais de 30 anos e ele é incisivo em reafirmar a inexistência de corais nessa região. O Greenpeace adotou a informação que não é de reconhecimento científico e fez um mapa como se estivesse uma barreira de corais, que isso não existe. As fotos e as filmagens que eles apresentaram não são dessa região. Ercílio ressalta que a pesquisa sobre a suposta descoberta compilou parte dos mais de 30 anos de pesquisas feitas sobre a região e que o mapeamento até os corais foi inventado. Um professor do sul do Brasil compilou dados que nós, pesquisadores, tínhamos dessa plataforma e inventou um mapa. Eles, o Greenpeace, não estão mentindo, mas é um grande equívoco, explanou a empresários em Macapá. Para José Maria Mendonça, vice-presidente da FIEPA, a não exploração de petróleo na costa do Amapá e Pará é um retrocesso econômico para uma região rica em minérios. Parte da região norte não aproveita de todo o seu potencial econômico. Somos ricos em matéria-prima, mas acabamos ficando para trás por conta da passividade das nossas autoridades perante a essas instituições internacionais. E eu fico me perguntando o que precisa ser feito para a população que possivelmente nasceu, cresceu, foi criada no norte do país, poder usufruir um pouquinho que seja, só um pouquinho das riquezas de sua região natal. Essa carta aqui, gente, tem todos os governadores da Amazônia legal.
Amapá, Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Tá ali, todos. Todos assinaram. Carta aberta dos governadores da Amazônia sobre as pesquisas de petróleo na plataforma continental. Pedindo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso aqui foi do dia 24 de maio. Foi de 24 de maio. A FIEPA, né, que é a Federação das Indústrias do Estado do Pará, também se colocou a favor, pelo amor de Deus. Ou sindicatos. Até a turma da esquerda tá falando, pelo amor de Deus. Até os sindicatos. Marina, Ongueiros, Jorge Soros, forças internacionais, não nos condenem à pobreza eterna. Até o Helder Barbalho também. Até o Helder Barbalho. Pai, né? Desculpa, o Helder Barbalho. Pai do Helder Barbalho. E do Jader Filho. Tá lá também. Por que negar pesquisas sobre petróleo na margem equatorial, distante 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas? É uma pergunta difícil de responder. Faltou uma notícia, que é essa aqui, ó. Sonda para pesquisar subsolo é retirada pela Petrobras após IBAMA negar o licenciamento ambiental. A sonda que estava lá já foi embora. Acabou, gente. Mais uma vez, deu errado em 2013, deu errado em 2017, deu errado em 2019, deu errado em 2023. Que grilhões são esses? O Gustavo Castro, que é do PDT, fala assim, ó, Lula demita essa inimiga do Brasil. E o Lula pode demitir a Marina. O Lula pode. Se o Lula quisesse mesmo, isso avançava. Com todo o apoio que ele tem, né, para mostrar a verdade, que agora a imprensa não mente. A imprensa está ao seu lado. O que é que falta, pessoal, para o nosso país começar a andar para frente? Você vê que são assuntos que vão trazer melhoria para a população e não ganham destaque. Pelo contrário, quem comenta sobre o tema é uma coluna para lá de suspeita da Folha de São Paulo, apoiada pela Fundação Open Society Foundation do Jorge Soros. Onde é que está a imparcialidade dessa imprensa, hein? Isso aí tá muito estranho, né? Essa parceria tá estranha demais, demais. E é isso. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, pode ser um membro do canal. Tem um botão de valeu. Tem o peito na descrição. Tem o Atlas Brasileiro, kimpaim.com/br. Dia 15 agora, sai... 15 é dia... É quarta ou quinta agora, né? Saiu de abril. Bonitão. E com isso já teremos mais de quase 1.200 páginas escritas. Tá ali, pronto. Sobre o que aconteceu no desgoverno. Maior trabalho historiográfico feito até então. Perfeito, né? Perfeito, impecável? Não, cometo meus erros. Mas tá aí. Tá pronto. Tá ali, ó, na mão. Olha aí, ó. Eu tô registrando. Quero ver quem mais tá registrando de forma organizada, de fácil acesso, o que está acontecendo nesse país. Eu quero, pelo menos, poder contar no futuro o que foi aconteceu com detalhes, sem me perder em ordem cronológica nem nada. E vai estar tudo lá. Se der aquela compartilhada marota no vídeo, né? Espero poder te ver amanhã. Também espero que Deus me abençoe por poder estar aqui. E é isso. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!